a Alemanha fez isso de novo. Com 30 pontos, 2 bilhões de dólares já prometidos em assistência militar, o país é o maior doador ucraniano na Europa e o segundo no geral, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Mas adivinhe, esta potência europeia não vai parar por aí. A última jogada da Alemanha teve o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinando um ex-post com Danke Deutschland. Isso é obrigado Alemanha em alemão. E acredite em nós, essa gratidão foi bem merecida. O que a Alemanha fez recentemente que chamou a atenção da Ucrânia e do mundo? Vamos descobrir. O que os países em guerra mais precisam de dinheiro? Compra armas, financia tropas, garante suprimentos e mantém a economia funcionando. Sem isso, até o exército mais forte pararia de funcionar. Então você já sabe, a última jogada revolucionária da Alemanha tem tudo a ver com dinheiro, e muito dele. Em 21 de março de 2025, a Alemanha aprovou um projeto histórico de gastos, liberando bilhões para defesa e infraestrutura. Estamos falando do maior pacote de gastos da história da Alemanha, como descreveu Lars Klingbeil, o co-líder dos social-democratas do país, não apenas de alguns bilhões. Então, de quanto dinheiro estamos falando aqui? Tanto quanto $1 trilhão na próxima década. Sim, você ouviu isso, certo? $1 trilhão. Os legisladores alemães estão derrubando restrições constitucionais para permitir gastos com defesa acima de 1% do produto interno bruto. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a previsão do produto interno bruto da Alemanha para 2025 é de United States Dollars dos Estados Unidos, 4.092 trilhões. Agora, gastos com defesa acima de 49 bilhões de dólares estarão isentos da regra de endividamento. Isso não garante um aumento anual de 49 bilhões de dólares, mas possibilita mais financiamento militar futuramente. Isso é uma grande notícia, já que o anterior grande investimento na defesa do país foi em 2022. Fundo de United States Dollars dos Estados Unidos, 100,8 bilhões destinado à modernização das Forças Armadas Alemãs, a Bundeswehr. Contudo, a maior parte já foi gasta ou comprometida. Então, este novo pacote permite mais aquisições de defesa em uma escala inédita. Mas isso é apenas o começo. A Alemanha também estabelecerá um fundo especial de infraestrutura fora do orçamento que poderá emprestar até United States Dollars dos Estados Unidos 540 bilhões em 12 anos. Essa é uma figura histórica desse dinheiro. 100 bilhões e 800 milhões de dólares vão para o Fundo de Clima e Transição, e outros 100 bilhões e 800 milhões de dólares estão sendo destinados aos 16 estados da Alemanha para projetos regionais. Além disso, agora os estados poderão pegar emprestado até 0,35% do produto interno bruto da Alemanha, cerca de 17,23 bilhões de dólares, em vez de ter que equilibrar os orçamentos. Isso é um poder de fogo sério para agitar a infraestrutura agora, com muito menos restrições. Dado o valor impressionante de dinheiro em jogo, não é surpresa que a aprovação deste projeto de lei não tenha sido uma tarefa rápida e fácil. No verdadeiro estilo alemão, cada euro foi escrutinado, debatido e negociado, e isso levou muito tempo. Segundo Lars Klingbeil, esse debate ocorre há anos. Segundo ele, o processo gerou um bloqueio que dificultou o trabalho do governo. Por isso, a excitação fervia quando uma aliança dos conservadores do chanceler, em espera Friedrich Merz, os social-democratas e os verdes, aprovou este pacote de investimento inédito na Câmara Baixa. Com 513 votos de 733, ultrapassando o limite de 2/3 necessário para alterações constitucionais. Em 21 de março, a Câmara Alta aprovou o projeto com 53 votos a favor, superando a maioria de 2/3 necessária de 46. Apesar das dificuldades, eles conseguiram. Após a aprovação, o presidente Frank-Walter Steinmeier assinou o documento no dia seguinte. E essa única assinatura liberou centenas de bilhões em gastos financiados por dívidas. Isso mudará o futuro da Alemanha, mas ela não é a única pronta para a transformação. Essa decisão monumental também pode remodelar a segurança da Ucrânia e a estabilidade da Europa. Comecemos pela Ucrânia. Com este novo pacote, a Alemanha está liberando um adicional de United States Dollars dos Estados Unidos, 11,88 bilhões em apoio à Ucrânia. Ainda melhor, United States Dollars dos Estados Unidos, 3,24 bilhões estão chegando este ano, 2025, e isso é além dos 4 bilhões e 320 milhões de dólares que a Alemanha já planejava dar à Ucrânia. 8,64 bilhões restantes serão alocados até 2029.
Esse tipo de apoio financeiro a longo prazo mostra o compromisso duradouro da Alemanha, algo não fácil de ser realizado. Por meses, o chanceler alemão Olaf Scholz enfrentou obstáculos políticos e debates sobre como financiar essa ajuda, especialmente após sua insistência de que a ajuda deveria vir de novos empréstimos, não do orçamento regular. A disputa política foi dura, mas no final, a Alemanha cumpriu sua promessa de apoiar a Ucrânia. E para a Ucrânia, esses fundos são enormes. Embora não sejam a maior parte do valor total, são fundamentais para o país invadido. Este tipo de apoio militar e humanitário pode fazer toda a diferença nos próximos anos, especialmente com a inconstância do maior apoiador da Ucrânia, os Estados Unidos da América. Após uma reunião desastrosa com Zelensky no Salão Oval, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pausou brevemente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. A pausa de uma semana revelou a fragilidade da dependência da Ucrânia em relação aos Estados Unidos da América. Em contraste, a Alemanha demonstrou um compromisso inabalável com a defesa da Ucrânia, reiterado por Scholz em suas recentes declarações em Bruxelas. Na reunião do Conselho Europeu, Scholz afirmou que a Ucrânia pode contar com o apoio inabalável deles. Por nós, ele se referia à Alemanha e aos outros 25 Estados-membros da União Europeia, que também apoiam a Ucrânia. Scholz também ressaltou que o futuro europeu depende do êxito ucraniano, afirmando que a possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia deve ser mantida. Ele saudou o potencial futuro da Ucrânia como um Estado soberano e democrático, sinalizando o apoio europeu de longo prazo para a nação em conflito. Mas como se parece esse apoio em termos tangíveis? Vejamos em detalhes o que a Alemanha planeja enviar para as frentes de batalha ucranianas. Apesar dos detalhes permanecerem em segredo, já temos uma noção do que está sendo planejado, segundo especialistas militares e o próprio Zelensky. Como mencionado no início do vídeo, Zelensky acolheu o compromisso da Alemanha, enfatizando que o país está fornecendo exatamente o que a Ucrânia mais precisa: o que salva vidas ucranianas. Atualmente, isso inclui defesa aérea, artilharia, drones, blindados, equipamentos de desminagem e outros. Segundo o ex-post de Zelensky, especialistas militares concordaram com ele, fornecendo mais detalhes sobre o assunto. Benjamin Tallis, diretor da Iniciativa de Estratégia Democrática, observou que a Alemanha fornecerá à Ucrânia sistemas de defesa aérea e interceptadores. Porém, alguns podem demorar a chegar. Tratamos de sistemas como o IRIS-T, um sistema de defesa aérea europeu que a Alemanha se comprometeu a enviar, junto com os sistemas Patriot, fabricados nos Estados Unidos da América, cruciais para a defesa da Ucrânia. Ademais, a Alemanha prepara-se para enviar à Ucrânia equipamentos de vigilância, sensores e armas leves. Essas ferramentas são cruciais para a Ucrânia conter os avanços russos. Como Tallis explica, é uma mistura de coisas que a Ucrânia precisa, desde sistemas de radar até mísseis guiados. Embora o cronograma exato ainda esteja indefinido, é certo que a Alemanha está garantindo que a Ucrânia tenha as ferramentas adequadas para se defender. Ademais, no momento oportuno, teremos a descrição precisa dos armamentos e equipamentos militares enviados à Ucrânia. O governo alemão mantém uma visão geral detalhada disso em seu site. Vamos explorar essa visão geral para entender melhor os tipos de armas e equipamentos militares que podem estar sendo enviados para a Ucrânia em breve. Vamos começar com os únicos sistemas mencionados pelo nome: IRIS-T e Patriot. Os sistemas de defesa aérea IRIS-T são altamente capazes e cruciais na defesa contra ataques aéreos russos. Contudo, alguns desses sistemas seguem em produção, com previsão de entrega apenas em 2026. A Alemanha já doou à Ucrânia 6 sistemas de defesa aérea IRIS-T com dezenas de mísseis. Recentemente, em meados de janeiro, a Alemanha se comprometeu a enviar mais 60 mísseis IRIS-T, avaliados em cerca de 65 milhões de dólares, vindos diretamente dos estoques da Bundeswehr. Esses mísseis devem ter um papel crucial na defesa da Ucrânia contra ataques aéreos. Embora os sistemas mais avançados, como o sistema de defesa Patriot, fabricado nos Estados Unidos da América, ainda estejam em desenvolvimento, é evidente a sua superioridade. Até agora, a Alemanha doou 4 lançadores Patriot para a da Ucrânia, acompanhados por um número significativo de mísseis.
O sistema Patriot é um dos mais avançados sistemas de defesa aérea, e sua inclusão fortalecerá a linha de defesa da Ucrânia contra diversas ameaças. Quanto a ameaças aéreas, a Alemanha também deve doar drones para a Ucrânia. Até agora, o governo alemão comprometeu-se com um número substancial de drones para o país, todos eles inestimáveis para as estratégias ofensivas e defensivas da Ucrânia. Estes incluem RQ-35549 drones de reconhecimento, Vector 211 drones de reconhecimento, Songbird 60 drones de reconhecimento Golden Eagle e 46 drones de reconhecimento Hornet XR. Os drones de reconhecimento são cruciais para coletar informações, identificar posições inimigas e fornecer dados em tempo real que orientam os movimentos e decisões das forças ucranianas. Contudo, a Alemanha também doou 900 drones de ataque HF-1, permitindo à Ucrânia realizar ataques precisos às posições russas. Embora não saibamos ao certo quais desses drones a Alemanha enviará a seguir, sabemos que eles terão um enorme impacto nas próximas batalhas. Afinal, a guerra russo-ucraniana foi apelidada de Guerra dos Drones por um motivo: a seguir, veículos de combate. Essas máquinas pesadas fornecerão à Ucrânia mobilidade e poder de fogo cruciais no campo de batalha, reforçando sua capacidade de enfrentar as forças russas diretamente. Apesar de detalhes específicos sobre os números e modelos enviados à Ucrânia ainda serem desconhecidos, podemos fazer suposições com base nos enviados anteriormente. Entre os veículos de combate mais importantes que a Alemanha já se comprometeu a enviar para a Ucrânia estão 103 tanques de batalha principais, Leopard, 105, 140 veículos de combate de infantaria Marder, 203 veículos resistentes a minas e emboscadas protegidos resistentes a minas, e 50 variantes de Dingo e 66 transportadores de pessoal blindados. Contudo, o aspecto mais empolgante deste novo pacote de ajuda talvez seja a possibilidade de enviar mísseis de cruzeiro para a Ucrânia. Embora nada esteja confirmado, há rumores crescentes de que a Alemanha poderia em breve entregar mísseis de longo alcance Taurus, uma jogada divisora de águas. Se isso se concretizar, marcaria uma grande mudança no apoio da Alemanha à Ucrânia. Os mísseis Taurus, com alcance de 300 milhas e alta precisão, permitiriam que as forças ucranianas atingissem o território russo profundamente, sem necessitar do apoio dos Estados Unidos da América. Por isso, Merz é um dos maiores defensores do envio desses mísseis. Durante sua visita a Kiev, em dezembro de 2024, ele prometeu que, se seu partido vencesse as próximas eleições, garantiria a chegada dos mísseis Taurus à Ucrânia. Seu partido venceu, aproximando a Ucrânia um passo dos mísseis tão aguardados. Por fim, especula-se que parte deste novo pacote de ajuda também possa ser direcionada para fortalecer a indústria ucraniana. Até agora, a indústria ucraniana mostrou-se altamente eficiente e lucrativa, especialmente na produção de drones e armas de longo alcance. Apoiar a produção doméstica dessas ferramentas não só ajudaria a Ucrânia a sustentar seu esforço de guerra, mas também aumentaria sua autonomia em tecnologia de defesa, dada a necessidade urgente nas linhas de frente. Essa iniciativa se conecta a uma transformação mais abrangente na Europa, que busca diminuir a dependência de potências externas para necessidades de defesa militar. Este novo projeto de lei é um grande avanço, sinalizando a intenção da Alemanha de assumir mais controle sobre seu futuro de defesa e o da Europa. Começando pela Alemanha, Merz chamou a liberação de bilhões em gastos militares de primeiro grande passo para criar uma comunidade de defesa europeia mais ampla. Mas, vamos encarar, é um grande avanço para a Alemanha. O país tem sido historicamente cauteloso com gastos militares, levando a anos de subinvestimento. Mesmo quando a Alemanha investiu em suas defesas, havia dúvidas sobre a eficácia desses investimentos. Como Thales aponta, a Alemanha, historicamente, canalizou fundos para atualizações caras de equipamentos antigos, como tanques e veículos de combate de infantaria. Em vez de modernizar seu exército com as capacidades necessárias na atual paisagem de segurança, o país tende a espalhar recursos de forma diluída entre diferentes serviços para garantir que todos recebam uma parte. Embora essa abordagem pareça nobre, agora é hora de focar em investimentos direcionados em áreas críticas para as necessidades de defesa da Alemanha e da Europa. Como as coisas estão, essas necessidades de defesa serão atendidas principalmente por fabricantes europeus. Por quê?
Porque a nova estratégia de defesa da Alemanha tem uma direção clara: compre europeu, não americano. A mudança nas prioridades de aquisição integra um movimento europeu mais amplo para reduzir a dependência dos Estados Unidos da América em equipamentos militares e apoiar as indústrias de defesa da Europa. Esse movimento é defendido por líderes como o presidente francês Emmanuel Macron, que tem sido vocal sobre a necessidade de se distanciar de produtos americanos e favorecer soluções fabricadas na Europa. Ele afirmou que os membros da OTAN, que dependem de sistemas dos Estados Unidos da América, como o Patriot, devem considerar alternativas como o SAMPT franco-italiano, e aqueles que compram F-35 devem pensar no Rafale. O objetivo, segundo ele, é aumentar a produção para a defesa europeia, visando tornar os produtos europeus mais competitivos globalmente. Não se trata apenas de orgulho nacional, mas também de garantir que a Europa possa agir de forma independente frente aos crescentes desafios de segurança. Para a Alemanha, isso será uma grande mudança. Na extravagância de defesa de 2022, equipamentos fabricados nos Estados Unidos da América dominaram os pedidos, como os 35 caças F-35 da Lockheed Martin e 60 helicópteros de transporte Chinook da Boeing. Atualmente, a Alemanha está recorrendo a fabricantes europeus como ThyssenKrupp, Aktiengesellschaft BAE Systems, Rheinmetall e fabricantes menores de drones, como Helsing e Quantum Systems. E parece que a Alemanha já tem uma lista de compras preparada. No topo, 6 navios de guerra, F-127 da ThyssenKrupp Marine Systems, avaliados em 16 bilhões e 19 centésimos. Esses navios, que substituirão as fragatas antiaéreas mais antigas até 2035, são um grande investimento no futuro naval da Alemanha. Os alemães também estão de olho em mais 20 jatos Eurofighter, avaliados em até 3 bilhões e 240 milhões. Os jatos, produzidos por um consórcio europeu com BAE Systems, Airbus SE e Leonardo SPA, simbolizam a crescente autossuficiência da Europa, considerando compromissos prévios de adquirir jatos dos Estados Unidos da América. Além disso, a Alemanha planeja aprimorar sua infraestrutura de satélites, possivelmente concedendo à OHBSE, fabricante de Bremen, um contrato de 2 bilhões e 270 milhões. A Rheinmetall Aktiengesellschaft espera garantir contratos de centenas de milhões de dólares para munição de artilharia. A Diehl seguirá se beneficiando do investimento alemão em seus sistemas de defesa aérea, IRIS-T. A lista continua, mas a conclusão é clara. A Europa está tentando se libertar da dominação americana na aquisição de defesa. O resultado desses esforços deve ser a criação de uma robusta comunidade de defesa europeia, que inclua não apenas a União Europeia, mas também países não membros como o Reino Unido, a Noruega e, claro, a Ucrânia. O projeto de lei de gastos com defesa da Alemanha pode pavimentar o caminho para uma força de defesa europeia mais unificada. Estamos testemunhando o início de um renascimento da defesa europeia, e tudo começa com a Ucrânia. Como Merz e outros apontaram, a segurança europeia está diretamente atrelada à sobrevivência ucraniana. A invasão não é apenas um ataque à Ucrânia, mas aos valores democráticos e direitos soberanos de todas as nações europeias. Se a Ucrânia cair, a segurança europeia poderá ser irreparavelmente prejudicada. E quem sabe o que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará a seguir. Sem a Ucrânia como amortecedor, outros países do leste europeu ficariam mais vulneráveis à expansão russa no futuro. A invasão criou um precedente perigoso, mostrando que regimes autoritários podem usar a força militar para redesenhar fronteiras e minar a soberania de países vizinhos. Isso ameaça não só a segurança de países individuais, mas também as bases da ordem internacional e dos valores democráticos que a Europa tem construído desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a Alemanha não permitirá que isso aconteça. A Alemanha já destinou 32 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia até agora, e esse valor continuará crescendo nos próximos anos. Esses fundos foram alocados de várias formas, incluindo para a construção da capacidade de segurança, financiando equipamentos militares e estoques das Forças Armadas Federais entregues diretamente à Ucrânia. Até o momento, cerca de 6 bilhões de dólares em material foram fornecidos diretamente dos estoques militares alemães, o que reflete o valor de reposição desses itens. Ademais, a Alemanha treinou mais de 10 mil soldados ucranianos em seu território, investindo cerca de 330 milhões de dólares na iniciativa.
Em comparação com outras nações, o compromisso da Alemanha é o maior da Europa em termos de ajuda militar total, com países como o Reino Unido e a Polônia seguindo atrás. Os estados bálticos e a Escandinávia se destacam em relação aos seus PIBs, refletindo a ameaça iminente da Rússia à sua segurança. No entanto, apesar desses compromissos parecerem impressionantes, as coisas mudam quando você percebe que, no total, as doações de todos os países europeus foram similares às contribuições somente dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm sido o maior contribuinte de ajuda militar e humanitária para a Ucrânia, investindo cerca de 66,5 bilhões de dólares apenas em ajuda militar. Isso levanta uma questão importante. A Alemanha, com seu enorme orçamento de defesa, poderia alocar mais fundos para apoiar a Ucrânia? Dado o montante de dinheiro que o país liberou recentemente, certamente há espaço para um compromisso ainda maior, especialmente com a guerra se prolongando e novas necessidades surgindo. Talvez seja necessário. Afinal, é simples. A sobrevivência da Ucrânia equivale à sobrevivência da Europa. A Rússia é uma ameaça direta à segurança europeia, especialmente para países como a Alemanha. A Alemanha já está na mira de cyberataques russos, espionagem e sabotagem todos os dias. E o país sabe muito bem que quanto mais a guerra se arrasta, maior o risco para sua própria segurança e para a Europa como um todo. Por isso, as reações ao histórico projeto de gastos da Alemanha foram estáticas. Merz, que liderou a aprovação do projeto, observou com orgulho que a avaliação do que foi acordado tem sido extremamente positiva na Europa e além. De fato, os líderes europeus estão aplaudindo de pé a Alemanha. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, elogiou em redes sociais o acordo como um marco histórico que aumentará drasticamente a capacidade da OTAN de defender o continente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ecoou suas palavras com empolgação. Isso sinaliza claramente à Europa que a Alemanha está determinada a investir substancialmente em defesa, o que também é um grande alívio para os países vizinhos. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, resumiu bem. É uma ótima notícia, pois precisamos de uma Europa forte. Até os mercados reagiram positivamente à mudança fiscal. Economistas da Bloomberg preveem que o aumento dos gastos da Alemanha com defesa e infraestrutura impulsionará o crescimento em toda a zona do euro. Apesar de preocupações sobre possíveis impactos no mercado único da União Europeia e na vantagem competitiva alemã, a resposta geral tem sido, em grande parte, favorável, com muitos reconhecendo os benefícios a longo prazo de uma Europa mais forte e segura. Com políticos, líderes militares, mercados e a Ucrânia aplaudindo as ações da Alemanha, é evidente que isso é só o início. A Alemanha está mostrando ao mundo que, quando se trata de defender a democracia, está pronta para lutar até o fim. A Ucrânia e a Europa podem contar mais do que nunca com a Alemanha, mas será o bastante? Esta é a pergunta que lhe fazemos agora. Com os Estados Unidos da América potencialmente se afastando da Ucrânia e da Europa, será que países como a Alemanha conseguirão preencher a enorme lacuna deixada? Você acha que a Alemanha deveria aumentar o apoio à Ucrânia? Afinal, você certamente terá o dinheiro para isso. O espaço é seu. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Confira agora. Alemanha torna tropas russas inúteis. Ou veja este outro vídeo.